Aleluia, graças e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Amém. Que bom que você está aqui, não sei se você já deu um sorriso, o irmão está do seu lado aí. Fala, meu irmão, estou feliz de te ver aqui, venha sempre, fala bem. Aleluia, aleluia. Amém? E aí, mano? Glória a Feliz. Deus. Aleluia. Aleluia. Está faltando, cadê o povo do pastor Thales? Vai ficar alguns aqui, né? Cadê o pastor Thales, inclusive? Mas amém, nós vamos fazer alguns também. A gente vai ter um grupo de jovens que acorda cedo, né? Trabalhador, responsável. Amém. Né? E tá tão acostumado com isso que de manhã vai dar no domingo assim, fala, rapaz, eu vou pro culto. Amém. Tá fazendo o quê? Fica dormindo? Não, vai congregar contra o Senhor. Alguém crê comigo aqui? Amém. Mas um pouco precisa crer nisso, o pessoal do culto da noite, né? Eu vou falar para eles, vou lembrar mais tarde. Amém? Amém. Amém. Meus irmãos, eu quero. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa para reforçar aqui. Não, deixa eu ir direto para a palavra. Abra a sua Bíblia, por favor, no Salmo capítulo 2, verso 8. Livro de Salmos capítulo 2, verso 6, deixa eu ver. Verso 6, a partir do verso 6, vamos lá. Livro de Salmos capítulo 2, verso 6, está escrito: Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Amém? Vamos orar ao Senhor por um instante, mais uma vez, centrado como você está, você que está em casa, nos acompanhando, avise para as pessoas que estão próximas aí a você, que esse é o momento da palavra, amém? Que você vai estar dedicado a esse momento para receber do Senhor, amém? Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós invocamos o Teu nome mais uma vez nesse lugar, como igreja congregada, reunida aqui. Pedimos a Deus para que o Teu Santo Espírito, Deus, venha trazer clareza de entendimento, despertamento, ó Pai, convicção, ó Deus, procedentes de Ti, não de nós mesmos, não de um raciocínio humano, não de conceitos dessa terra, mas do céu, da parte do Senhor, em nome de Jesus, eu digo amém. 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 Meus irmãos, aqui, você que já conhece o Senhor há bastante tempo, quando eu falo bastante tempo, pelo menos a partir de 10 anos de vida na fé, você já deve ter ouvido esse texto, de Salmos capítulo 2, especialmente o verso 8, Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Mas de quem que é essa pessoa aqui? Essa conversa está acontecendo entre quais pessoas? Porque tem um oferecendo, falando, pede-me, que eu vou te dar as nações por herança. E o outro está ouvindo, que é justamente aquele que pode pedir essas nações. Então, que conversa é essa que está acontecendo aqui? É uma conversa entre o pai e o filho. Entre o pai e o filho. Tanto é que quando aqui fala no verso 7, está escrito: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. É o pai falando para o filho: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Cristo sendo gerado para a missão dele aqui na terra, um homem. Amém? Embora ele nunca tenha tido início de dias, porque ele é eterno no passado, porque Jesus é Deus. Alguém vai dizer amém? Amém. Ele é Deus. Amém? Então é criatura. Então, é a conversa entre o pai e o filho. E aí o pai está falando para o filho: pede-me, pede para mim, e eu vou te dar as nações por herança, extremidades da terra por tua possessão. E veja, meus irmãos, nações não se trata, necessariamente de aspecto geopolítico, ou de território, de países. Não, são pessoas. Jesus, ele derramou o seu sangue lá na cruz, ele morreu, ele veio para ser a oferta perfeita, permanente, eterna, entende? Conclusiva do sacrifício pelos pecadores de todas as nações, de tal maneira que nós teremos uma representação na glória naquele dia, quando nós chegarmos diante do Senhor, e por isso está escrito em Apocalipse, que toda língua vai confessar, povos de toda tribo, raça, língua, nação, vai confessar o nome do Senhor. Por quê? Porque o pai ofereceu para o filho: pede-me, e eu vou te dar as nações. E o que acontece? O filho pediu, o filho quis. Entende?
essa vontade do Filho. E qual que é o nosso propósito como membros dessa família? Veja, nós somos filhos também, entende? Eu quero mostrar para você algo que talvez você nunca percebeu, é que apesar desse texto, Salmos, né, no de Salmos aqui capítulo 2, né, então do verso 6 ao 9 aqui especialmente, se aplicar ao Filho, Jesus Cristo, ele se aplica a você também, porque é impressionante como que a palavra de Deus é perfeita, e como que a palavra é de Deus mesmo, porque o Senhor mesmo ele vai fazendo citações de alguns trechos para você conectar com outros e perceber que às vezes aquele trecho é muito mais amplo. Como assim? Aí depois ele fala, né, no verso 8, pede que eu te darei as nações por herança, ter dadas da terra por toda possessão. Aí o que diz no verso 9? Com vara de ferro as regerás. Amém? Ele depois fala do momento, porque quando o Senhor Jesus voltar nos ares, né, e Apocalipse diz que será conhecida a ira do Cordeiro. Amém? A ira do Cordeiro. Então, isso aqui é justamente o momento final, isso aqui é uma profecia sobre o fim, que é o Senhor, ele virá e despedaçarás, né, aqueles que estiverem contra ele, das nações aqui, como um vaso de oleiro, ou seja, com facilidade, como se quebra algo frágil, entende? Esse é o poder do Senhor, amém? Então, aqueles que não receberam o Cordeiro, terão a ira do Cordeiro, amém? É assim que vai acontecer, porque esse é o justo juízo de Deus. Por isso que a graça é tão maravilhosa. É importante entender realmente a santidade, o justo juízo de Deus, para você valorizar a graça. É como se fosse aquela história, né? Você consegue ver a beleza ou o brilho de um céu estrelado de maneira muito mais impressionante quando você está longe de uma cidade e o céu é bem escuro. Fica muito mais bonito, na verdade, fica muito mais brilhante. Mas por que fica mais bonito, mais brilhante quando você está lá longe de uma cidade, lá no meio da roça, lá no meio do mato? É porque não tem nenhuma luz artificial. Aí o fundo, sabe, escuro ali do céu, faz destacar ainda mais o brilho. Então a mesma coisa, meus irmãos, é importante você entender que nós pregamos a graça do Senhor, que veio de um Deus santo, perfeito, e que um dia virá para julgar essa terra. E aí ele vai se manifestar dessa forma, ele vai despedaçar tudo como um vaso de oleiro, como se alguém quebrasse algo muito frágil e fácil de quebrar. Porque o Senhor virá dessa forma. Amém? Bem, mas o primeiro trecho aqui do verso 9 está escrito: com vara de ferro as regerás. Então fala para o irmão da sua lado, fala assim: Senhor Jesus, com vara de ferro, regerá as nações, no tempo do seu reino, milenar, nesta terra. Amém? Então com vara de ferro as regerás. Guarda essa expressão, amém? Qual a expressão que eu falei? Obrigado pelos dois irmãos que responderam. Mas vamos lá. Vamos agora para Apocalipse capítulo 2, verso 26, por favor. Apocalipse 2, 26. Olha o que está escrito. Isso aqui é uma carta à igreja de Tiatira, uma carta que o Senhor Jesus ditou para João. Apocalipse 2, 26 está escrito: ao vencedor dessa igreja de Tiatira, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Está vendo? O reino milenar vai reinar com Cristo. Cristo vai reger as nações e os vencedores vão reger as nações com Cristo. E aí você descobre a razão porque que ele é rei de reis, rei dos reis. Porque os vencedores vão reinar com ele. Quantos vão reinar com Cristo? Amém? Amém. Então precisa ter um testemunho, que é ao vencedor. Aqui não é todo membro da igreja de Tiatira. É ao vencedor dentre os membros da igreja de Tiatira. Ao vencedor. É um grupo específico, né? Quando você entende a graça, quando você, sabe, se apropria da graça, quando você desfruta da graça, é que você se torna um vencedor. Amém? Então, o vencedor está totalmente conectado à graça, porque você só pode ser um vencedor pelo favor de Deus. Se você se apega a isso, se você crê nisso, se você quer mais disso. Amém? Então, como Paulo, foi o que mais pregou a graça, mas foi o que mais trabalhou, foi o que mais pregou, mais escreveu cartas, mais plantou igrejas. Amém? Um vencedor. Isso que ele disse, né? Que completou a carreira, guardou a fé, e a coroa da justiça está preparada para ele, não somente para ele, mas para todos aqueles que amam a sua vinda. Alguém pode dizer amém? Amém. Então veja, é uma promessa ao vencedor. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Agora olha só o verso 27. E com o quê?
cetro de ferro as regerá. E ainda fala, você dá pedaço como se fosse objeto de barro. Opa, peraí. Mas esse vencedor aqui no contexto, porque é uma carta à igreja de Tiatira. Quem que é o autor dessa carta? Cristo. O Senhor Jesus Cristo, amém? Então ele ditou essa carta para João foi notando. Então se é Cristo que está falando nesta carta, e os ouvintes são os membros da igreja de Tiatira, então estas pessoas a quem o Senhor Jesus se revela na carta, dizendo, com cetro de ferro as regerá. Quem são esses? Os vencedores da igreja de Tiatira. Então, uma expressão que se aplica a Cristo, lá no Salmo capítulo 2, no verso 8, ela se aplica agora aos cristãos vencedores, aqui em Apocalipse capítulo 2, no verso 27. Estão acompanhando, amém? Você percebeu isso, amém? Mas tem um outro trecho, né? Vamos um outro trecho aqui de Apocalipse. Apocalipse capítulo 12, verso 5. Então, em Apocalipse capítulo 2, né, no verso 27, o Senhor está falando especificamente de um tipo de crente, como se fosse um crente no sentido individual, amém? No sentido individual. É a resposta do indivíduo, amém? Não dá para ninguém ser vencedor no lugar do outro. Você é vencedor pelo testemunho que você tem da graça do Senhor na sua vida. Não deixar a graça em vão, como disse Paulo. Né? A graça que me foi concedida não foi vã, não foi em vão. Eu frutifiquei nela. Porque se você tem favor liberado sobre a sua vida, céus abertos, sabe, caminhos, sabe, desimpedidos, e você não caminha rápido, e você não pede muito, entende? E você não tem ousadia, sabe, para crer em coisas grandiosas, extraordinárias, a graça foi em vão na sua vida. É muito potencial para pouco fruto. E o fruto será medido naquele dia. Fruto da graça, não do seu mérito. Entende? Porque já está tudo feito. Já foi tudo liberado. Então você tem que ter uma reação para isso. A graça é para te dar fé. Amém? Esse é o propósito. É você descobrir que é favor que você não merece. Não tem culpa sobre você. O caminho está liberado. Você pode entrar com ousadia pelo novo e vivo caminho, diante do Senhor, pelo sangue de Jesus. O que você quer fazer? Você fala, não, peraí, então eu quero tudo. Então eu quero avançar, quero romper, quero prosperar, quero crescer, quero ser curado de toda doença, em nome de Jesus. Meu casamento vai ser uma bênção, o relacionamento dos meus filhos também vai ser algo poderoso, sabe, favorecido pelo Senhor. Por quê? Porque está liberado. Então como que você não quer o que está liberado para você? Por isso que tem que ter disciplina. Está entendendo? Por isso que esses não podem ser vencedores, os que não querem. Quem quer vai ser vencedor, esse é o caminho. O que você quer? Ah, não, pastor, para mim está bom. Tendo um celtinho para andar, né, uma casinha, conseguindo comprar um cuscuz e um ovinho, nem precisa de carne. Derrotado, não vai vencer desse jeito que vai ficar. Vai ser disciplinado. Porque Deus tem muito mais. Você está entendendo, amém? Ah, pastor, então tem a ver com dinheiro? Não, não é. Mas é com crer que Deus pode fazer além do que já foi feito na sua vida. Amém. Porque Ele quer te dar mais. Amém. Entende? Ele é generoso, Ele é bondoso, Ele é o seu pai. Se eu sou eu, tenho vontade de dar um monte de coisa para as minhas filhas, e eu não sou bom como Deus, mas Deus é bom. Você pode ter certeza que o Senhor quer te dar. O que você quer? Bem, você que lidera uma célula. Você quer a multiplicação da célula? Ou para você está tudo bem? Fala, não, pastor, já fizemos tanta amizade lá, os irmãos da célula. É tipo uma panelinha com a tampa fechada. Não precisa entrar mais ninguém, senão atrapalha. Está bom demais, não vamos ter mais gente, não. Derrotado, não é vencedor. Entendeu? O vencedor, ele quer ter mais gente. Ele não é eu. Entendeu? Então, eu pus essas cadeiras aqui para o povo sentar. Você acha que eu gosto de cadeira? Gosto não, eu gosto de gente. Você acha que eu tenho um negócio que o pastor gosta muito de cadeira, ele gosta tanto de cadeira, tem encheu de cadeira? Não, eu não gosto de cadeira, não. E só te lembrando que você precisa pagar essa cadeira, não? Olha só. Então, assim, o negócio não é com cadeira, é com gente. É igual o negócio do Senhor, você está me entendendo? Amém? Então, voltando para cá. Então, o Salmo capítulo 2. O vencedor, aliás, aquele que pede, né, as nações, e com certeza o vencedor invicto, é o Senhor Jesus Cristo. Está regendo com cetro de ferro. Apocalipse capítulo 2, o crente individual é o vencedor. Vai reger as nações com cetro de ferro. Mas agora em Apocalipse capítulo 12, verso 5, está escrito. Olha só.
nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações, com o quê? Cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Esse texto aqui, na verdade, está falando de uma mulher que teve um filho varão, né, que foi gerado. Quem que é esse filho varão? Aí aqui está falando no sentido do grupo. É um grupo de vencedores. Amém? Porque fala que ele foi arrebatado, está escrito aqui, seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Então, por isso que o arrebatamento é apenas dos vencedores. Porque quando fala de filho varão, essa palavra varão aqui, o sentido dela é de filho maduro, é filho amadurecido, é o filho que cresceu, que avançou, não é mais um menino, não é mais uma criança na fé, espiritualmente dizendo. Está entendendo? Ele é maduro, é adulto, é a pessoa que se responsabiliza, que se envolve, sabe, que quer avançar, que quer prosperar, que quer florescer, frutificar em todas as áreas da vida. Amém? Esse é o filho varão. Então, esse grupo de crentes vencedores, é o que está escrito aqui no final aí do verso 5, né? E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Só que, o que a Bíblia fala? Que vai reger todas as nações. Então, esse grupo de vencedores vão reger as nações. O Senhor Jesus, Apocalipse, Salmo capítulo 2, né? Ele vai reger as nações. O crente vencedor, individualmente, vai reger as nações com sete de ferro também, assim como o Senhor Jesus. E agora está falando de um grupo de irmãos, de vencedores. Os que serão arrebatados vão reger as nações com sete de ferro. Está vendo? Sempre usando a mesma expressão. E por último, lá em Apocalipse capítulo 19, verso 15, aí fala-se mais uma vez sobre reger as nações com sete de ferro. Olha só o verso 15, aí está escrito: sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com o quê? Cetro de ferro. E aí a Bíblia diz: e pessoalmente pisa o lagar do vinho, do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Quem que é esse aqui que a Bíblia está falando agora? O Senhor Jesus Cristo. Então a Bíblia começa da primeira vez falando de alguém que rege com sete de ferro, Senhor Jesus Cristo. Segunda vez, Apocalipse 2, o crente vencedor. Terceira vez, Apocalipse 12, o grupo de crentes que são arrebatados, regendo com sete de ferro também. E agora, por último, aqui, Apocalipse 19, volta a se falar a respeito do Senhor Jesus Cristo, regendo as nações, e aqui é justamente a manifestação da ira do Cordeiro em nome do Todo-Poderoso. Amém? Então, tudo isso eu falei para você, para a gente voltar lá no Salmo capítulo 2, verso 8. Vamos lá. Então, veja. O verso 9 diz: com vara de ferro as regerá. Não é isso? O verso 9 deixa 8 e 9 junto aqui para pôr na tela. Ótimo. Então, veja que tem uma ordem aqui, tem uma sequência. Amém? Então, aquilo que vem primeiro na Bíblia tem uma razão de ser o primeiro. Porque justamente é a sequência que Deus estabeleceu. Amém? A palavra de Deus é perfeita. Então, o que é escrito no verso 8? Pede-me que eu te darei as nações por herança, as extremidades da terra por tua possessão. Amém? Então, o Senhor pediu. Porque Ele é esse homem que vai reger as nações com sete de ferro. Ele pediu, Ele quis. Tá bom? Só que depois que Ele pediu, aconteceu algo no final da história, que é quando Ele começa a reger as nações com sete de ferro. Aí a questão é, esse reger as nações com sete de ferro, Ele fala que vai ser algo forte, vai ser uma autoridade verdadeira, entende? Esse reger as nações com sete de ferro, isso está no final do propósito de Deus revelado na Escritura, ou está no meio, ou está no começo, esse momento de reger as nações com sete de ferro? O que você acha? Que é o reino milenar? No meio, começo, final, está onde? No final, amém? Então, no final vai acontecer isso, nós vamos reinar com Cristo. Então vai ter o arrebatamento, e depois tem a grande tribulação, e aí no final da grande tribulação vem o Senhor Jesus de maneira visível nos ares, quando todo olho verá, amém? Montado no cavalo branco, com o manto tinto de sangue. Então você sabe, de toda essa cena que é para o judeu entender que é o que veio da linhagem de Davi. Aí nessa hora o judeu vai acreditar no Senhor Jesus, todos que estiverem nesse instante vão descobrir, falando: não, esse é o nosso Messias. Aí os crentes que tiverem de repente que ficou por aqui, perdido, vai dizer: não, eu já sabia, Aí vai ser tipo assim: eu já sabia. E aí o que acontece? Aí depois disso, que terá um milênio, que nós vamos reger as nações com sete de ferro, assim como o Senhor Jesus vai estar regendo as nações com sete de ferro. Amém? Então, depois tem outras questões finais, mas não dá tempo de eu entrar nesses detalhes. Então veja, só que isso vai acontecer só no final. Amém, irmãos? Amém. Embora eu
eu acho que ele está perto do final, viu? Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Amém? Fica atento. Você parte do filho varão, do filho maduro. Amém? Só que antes de chegar nessa parte, o que o pai ofereceu para o filho primeiro? Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Então o que significa? Que antes de chegar esse momento de reger as nações com cetro de ferro, a gente está em qual parte do processo? Não chegou o momento da gente reger as nações. Então qual parte? Na parte do pedido. Pedir as nações. Você está entendendo? Amém? Então, isso aqui, meus irmãos, é no Salmo capítulo 2, verso 8 e 9. Se você quiser um trecho da Bíblia, pastor, tem um trecho da Bíblia que resume o propósito completo do Senhor Jesus Cristo, desde o início até o final. Salmos capítulo 2, verso 8 e 9. São dois momentos, resumindo aqui o ministério do Senhor Jesus. É o momento que Deus, desde o início, está querendo salvar o mundo, salvar os pecadores, pedindo às nações: eu quero essas vidas. É isso que o Senhor quer. Ele quer gente, Ele quer pessoas, Ele quer nações, muita gente Ele quer. Aí depois, a segunda parte do ministério do Senhor Jesus é o momento final. É quando a ira dele vai se manifestar aqui na terra. Só que isso aí é depois da grande tribulação, está me entendendo? Amém? Quando ele virar, vai pisar o Monte das Oliveiras, que vai se meter ao meio, muita gente vai morrer naquela hora, está entendendo? As pessoas vão conhecer a ira do Senhor, isso vai acontecer. A ira que ele tomou sobre si no nosso lugar, mas vai se manifestar para aqueles que não o receberam, que não receberam a graça, está me entendendo? Por isso que é algo muito sério, não é que a gente prega a graça que não tem esses caminhos, não, a palavra de Deus é perfeita, é assim mesmo. É importante entender a gravidade da ira para você ver o preço que o Senhor Jesus pagou por você, por mim, por nós. Amém? No nosso lugar. Então veja, antes de regermos as nações com cetro de ferro, vara de ferro, de as nações, tem o pedir às nações. Amém? Primeiro você pede para que haja salvação. Depois você vai reger para que haja disciplina. É o que vai acontecer, de certa forma. Entende? Então nós estamos em qual época? Na época da salvação ou da disciplina? Da salvação. Por isso que, sabe, projetos como esse aqui, toda igreja deveria ter algum tipo de projeto como esse, um projeto missionário, extra-local, das nações. Amém? Toda igreja deve estar envolvida. Ontem eu estava em Caruaru, ontem à noite, porque a gente voltou ontem. Vou falar que a gente voltou ontem, a gente voltou hoje, porque já era madrugada, A gente voltou lá de Caruaru, então já era hoje. A gente foi ontem e voltou hoje, mas de madrugada, E recebendo uma igreja que está se associando conosco, a Vinha, Eu estava falando isso para os irmãos, Então nós fazemos parte de uma obra, irmãos, que hoje alcança 33 países. Inclusive países onde a maioria da população são muçulmanos. E um desses países, que foi o Paquistão, o pastor Luiz esteve lá recentemente. E aí o pessoal lá que conhece toda a história, sabe da realidade lá. Aí eles contrataram para o pastor Luiz 8 seguranças armados. 8. O que é isso? Era uma equipe, Jesus são os 12 discípulos, o pastor Luiz são os 8 seguranças, Eu fiquei pensando, como é que é isso? Segurança armada. Aí o pastor Luiz, enquanto ele estava pregando, ele contando para a gente lá, Ele estava lá no púlpito, lá na plataforma. Aí ele subiu para pregar, aí ele olhou, ele viu que sentiu uma sombra assim do lado dele, ele olhou quando ele era o segurança, subiu junto com ele. Com aquelas armonas grandes assim, que você nem seu nome. Do lado. Aí o pastor Luiz falou com ele, com muito respeito, Esse pessoal se respeita, pessoal, essas armas grandes assim, faz bem, viu? Então, falou para ele, precisa você ficar aqui mesmo, eu vou pregar e tudo. Aí ele foi e falou, o sujeito sabia falar inglês, O pastor dele fala inglês também. Aí ele foi e falou, pastor, é o seguinte, o senhor não está familiarizado aqui com o nosso ambiente. Então o senhor aqui é um alvo muito fácil. Eu vou ficar aqui do lado do senhor porque eu fico olhando. Eu sei identificar rapidamente um radical, porque eu estou aqui do lado do senhor, se alguém se levantar a fazer isso, eu elimino ele. Que bênção! Agora eu estou bem, vamos pregar, agora está tudo certo. Tem alguém para matar o outro aqui do meu lado? Que bom! Estou seguro agora. Misericórdia. Pessoal, você pregar com o sujeito do seu lado, que a missão dele é matar alguém ali, se precisar, faz isso não, rapaz, não, a gente precisa fazer, Precisa, você tem que entender que precisa, Amém, irmãos? Esse caminho foi meio estranho, Mas olha só. Mas veja, meus irmãos,
nós somos chamados para a salvação de nações. Amém? O Filho que pede as nações não é apenas o Filho de Deus, Cristo Jesus, o Senhor Salvador. Não, nós entramos para dentro dessa família. E agora nós, como filho, estamos ecoando o pedido do filho. O filho um dia pediu para o pai, e hoje os demais filhos continuam pedindo para o pai: dá-me as nações por herança, as extremidades da terra por nossa possessão. Você está entendendo, amém? Amém. E tudo isso aqui fala de muita gente. Quando fala de nações, está falando de muita gente. Por isso que a Bíblia deixou essa pista para nós. Colocou essa expressão, né, de vara de ferro, né, reger as nações, para a gente entender que se aplica não apenas ao Senhor Jesus Cristo, mas se aplica a você também. Então nós vamos reger as nações com vara de ferro no final, mas enquanto esse final não começa, mas está próximo, não tenha dúvida, nós estamos no primeiro momento pedindo as nações, pedindo as nações, pedindo as nações. Por isso deixa eu te falar uma coisa aqui, meus irmãos. Eu estou falando de algo mais amplo, né, por ocasião da nossa oferta de missões, só que deixa eu trazer para a sua realidade mais próxima aqui também, que não pode ser ignorado. Porque um Deus que te provoca, que te chama para pedir às nações, para pedir muita gente, você pode ter certeza que esse Deus, Ele quer que você tenha realmente, sempre, muita gente do seu lado sendo salva por Ele. Você está me entendendo? Então não é uma questão de pedir somente os que estão distantes, mas é pedir também os que estão perto, próximos. Entendeu? Então deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão. Um crente, sabe, que não sonha, que não anseia, sabe, de ter muita gente salva. É um crente, sabe, que não se importa de ter um prédio da igreja lotado, tem cada culto e tal. Olha, meu irmão, ele não é um filho varão, não é maduro, é imaturo. Entende? Você não pode ter essa postura egoísta do tipo: não, eu tenho responsabilidade, eu vou para o culto. Não, que conversa é de responsabilidade? Se tivesse responsabilidade mesmo, você não viria sozinho, você traria as pessoas, traria seu vizinho, traria as células. É como está escrito aqui nesse texto: para que fique cheia a minha casa. Qual foi a ordem do Senhor aqui em Lucas 14? Não, traz o pão da rua, traga aí os cegos, traga os mendigos, traga todos, para que fique cheia a minha casa. Você está entendendo? A gente vai ter domingo que vem um culto da esperança. Ok, o culto que a gente tem esse foco. Mas, meu irmão, isso deveria ser o foco da sua vida, sempre. Trazer pessoas. Por quê? Porque o seu pai, ele disse para você, não foi só para o Filho de Jesus Cristo, é para todos os filhos, porque você faz parte daqueles que vão reger as nações com 7 ferros naquele dia. Ele disse para você: pede-me, que eu vou te dar toda a sua família por herança, eu vou te dar toda a sua vizinhança por herança, eu vou te dar todo o seu bairro por herança. Pede para mim, pede, queira e peça, que só pede quem quer. Entende? Queira, peça todos os dias. Isso é coisa que você deve pedir todos os dias. Ou na sua família, na sua casa, todo mundo é crente, todo mundo foi salvo lá já. É tipo uma congregação, a sua família todinha. Só que não, né? Não é. Todos seus vizinhos já foram salvos também? Não foram. Não foram. Todos os colegas de trabalho. Ô, meu irmão, tem ambiente de trabalho dos irmãos aqui que é tipo o Egito mesmo, né? Dava até para ouvir mais tijolos, né? Vamos falar lá. Enfim, veja, para todo lado que você olha, irmãos, tem gente que precisa ser salva. Tem ou não tem? Tem. E como essas pessoas serão salvas? Aí o Senhor Jesus tem o poder de salvá-las, sim. Mas o Senhor Jesus colocou na boca do crente, no coração do crente, de todo filho, o gatilho para começar essa obra de salvação, que é justamente isso: Pai, eu quero que essa pessoa seja salva. É o seu pedido, é a sua oração que dá o start, que dá o início. Deus quer salvar, mas Deus se restringiu à vida do crente aqui na terra, à vida do homem. Entende? O Senhor, Ele governa, a vontade soberana dele vai prevalecer, não tem dúvida. Mas, meu irmão, queira ser parte dessa vontade sendo manifestada aqui na terra. Amém? Porque esses que fizerem parte da vontade de Deus sendo manifestada aqui na terra de maneira soberana, porque Ele é soberano, porque se você não responder, Ele levanta outro. É você que perde, Deus não perde nunca. Tá bom? É você que perde. Perde a oportunidade de ser parte do filho varão, ser parte daqueles que serão arrebatados, ser parte dos vencedores. Então você tem que pedir, você tem que querer. E é impressionante que isso também é algo, né? Eu tenho até falado bastante isso com os pastores. Inclusive, né, nós estamos com algo estabelecido até para poder multiplicar as redes dos
obreiros, né, nesse primeiro momento, nem logo no final do ano. Por isso que eu digo, né, não só para os pastores, mas para os discipuladores, para os líderes também, eu comecei dizendo para todo crente, mas pessoas da liderança que não sonham de ver muita gente salva. Olha, especialmente pastor, acho que a categoria da igreja que é mais absurdo a gente pensar o contrário, são justamente os pastores. O pastor, e aqui eu vou usar palavras do pastor Luiz, tá bom? Às vezes você pode pensar que é a minha opinião, eu vou até ler aqui o que ele escreveu. Um pastor que não possui o sonho de ganhar multidões para o Senhor não deveria estar no ministério. Não deveria estar. Entendeu? Está no lugar errado, tem que fazer outra coisa. Muda de carreira, de profissão, confessa, não, realmente não tem chamado para esse negócio, não. Não quero ser pastor, não. Quero ser advogado, de repente, né? Não sei, tem muita profissão boa aí. Né? Pode vir? Ó, é forte. Então tem muita profissão boa, mas se for pastor, tem que sonhar com isso. Tem que sonhar. Até o crente tem que pensar nisso também, mas o pastor especialmente. Né? É claro que nós podemos nos alegrar com cada fase do ministério. Existem fases, nós estamos passando por algumas fases, o Senhor tem nos abençoado, mas nós devemos querer ter, sabe, uma célula grande, uma igreja grande, muita gente salva, na sua família também. Então nós temos que olhar para o Senhor para que isso aconteça, porque todo homem caiu, todo mundo foi picado pelo veneno da serpente, do diabo. E qual é a solução para que ele seja curado? É justamente o que está escrito lá em Números, né? Quando o Senhor fala em João 3,14, fazendo referência a Números, né? Que Moisés ele ergueu uma serpente numa haste. Todo aquele que mirasse, que olhasse, que fixasse o olhar na serpente, seria curado do veneno da serpente e não morreria. E qual que é a realidade das pessoas que estão ao redor de você que não foram salvas? Todas elas foram picadas também, assim como você um dia foi picado pela serpente, que é o diabo, e que manifesta o veneno por meio do pecado, e é para onde ele te conduz. Mas qual que foi a cura para você? Um dia você olhou para aquele que foi colocado sobre o madeiro, aquela serpente de bronze que Moisés ergueu lá no deserto, numa haste, ela apontava para Cristo, porque Cristo assumiu o nosso lugar. E por que a serpente representa Cristo? Uma vez que a serpente é algo maligno, é que na verdade aquela serpente representa aqueles de quem Cristo assumiu o lugar. A serpente na verdade somos nós. Esse é o fato, entende? Mas ele assumiu a nossa forma, assumiu a forma de pecado, sem cometer pecado, entende? Tomou sobre si, ele assumiu a forma de serpente. Por isso que a ordem do Senhor para Moisés foi justamente essa, porque o Evangelho ele está descrito de Gênesis a Apocalipse. A graça está revelada em todos os lugares, não tem dúvida. Então aquilo ali já era o Evangelho anunciado. Por isso que o Senhor Jesus ele disse em João 3,14, né, que quando ele fosse erguido, levantado da terra, traria todos a si mesmo. Quando? Na cruz. Quando ele cumpriu essa obra. A serpente no deserto com Moisés era uma sombra, mas Cristo Jesus na cruz do Calvário é a realidade permanente. Por isso todos aqueles que olharem para o Senhor serão salvos. Contemplarem o Senhor, nem sejam transformados. Amém? É simplesmente por olhar. Então não é algo difícil, mas você tem que pedir. Entende? Por que o Senhor Jesus veio? Porque os judeus têm pedido pelo Messias. Por que você foi salvo? Porque alguém pediu pela sua salvação. Não tem ninguém que é salvo nessa terra sem que alguém dessa terra tenha orado para você. Deus sempre vai levantar alguém para orar, levantar alguém para pedir. Senhor, eu quero ver essa vida salva. Amém? Mas um fato que nós não podemos ignorar também, que é muito importante, especialmente quando nós falamos de nações e de lugares tão perigosos como esse que nós vimos, né? Inclusive, pastor Luiz, eu acho que não é aconselhável, talvez nem permitido. Tem um vídeo que o pastor Luiz nos mandou. Nós não somos pastores, não somos em grupo nenhum. Nós somos pastor para quem pediu ele. Uma cena horrível, né, que aconteceu lá no Paquistão, justamente no lugar onde tem igreja. Então o irmão não é um pregador, não sei se ele era pastor, mas pelo menos estava pregando o evangelho. E ele é aquele cara tipo evangelista. Começou a pregar para um lado, para o outro, tudo tal. Até que chegou um grupo de radicais ao redor dele. Porque um deles que ouviu ele pregando começou a divulgar para os outros muçulmanos lá radicais. Ele falou, olha, ele estava blasfemando contra Maomé. Ele blasfema contra Maomé, blasfema contra Maomé. Nós temos que fazer alguma coisa. Irmãos, tem um vídeo. Eu vi o vídeo, infelizmente. Irmãos, juntou um grupo, devia ser pelo menos uns 20 homens, em cima de um único homem. Um pau e pedra.
e bateram nele até que ele morresse. Era crente, era o irmão nosso que estava pregando. Então, quando você fica sabendo de histórias como essa, sabe uma coisa que pode acontecer, né, que o pastor Luiz compartilhou conosco, que é verdade, é que você pode pensar, falar que foi o que o pastor Luiz mesmo confessou, tá bom? Se isso acontecer com você, fique em paz que acontecer com o pastor Luiz também. Você fica olhando e fala, pastor, mas esse lugar que é tão hostil ao Evangelho, que se levanta para matar os nossos irmãos, que estão indo para lá para pregar, para fazer o bem para eles, são recebidos dessa maneira, a pau e pedra, até a morte. Qual que é a vontade que dá quando você olha isso? Imagina se fosse um parente seu, um irmão aqui da videira de Recife. E aí alguém se levantasse, não, vamos dar uma oferta para fazer a missão no Paquistão. Eu falei, não vou dar nada, não vai ter muito dinheiro meu para esse Paquistão, matou lá meu irmão e tudo, vou dar não, mas não, dá vontade de ser revoltado, dá ou não dá? Só tem gente boa aqui, né, irmãos? Eu queria ser igual vocês, que nem me dá. Vontade, não, vou falar que eu tenho vontade, não escandalizar ninguém, né? Porque de repente você não volta mais, né? Se eu falar que não dá vontade. Mas olha só, você perde a vontade. Porque, irmãos, qual que é o fato? Você pode pesquisar isso. Tem diversas religiões na Terra. Mas nenhuma religião ou fé é mais odiada do que a fé cristã, do que o cristianismo. Nenhuma. Você fala mal do Maomé em qualquer lugar, irmão, dá uma cadeia, o trem é perigoso, pode morrer na paulada também. Ninguém aceita. Não, aquele surdo não fale. Ninguém. Pode-se falar contra qualquer tipo de fé, qualquer tipo de religião. E aí tem consequência. Mas quando fala da fé cristã, faz qualquer coisa, né, com algo que representa a imagem do Senhor Jesus Cristo, o que tem? É liberdade. Entendeu? Então são os mais perseguidos até hoje, mortos até hoje. Às vezes tem gente que pensa que é coisa de antigamente. Não, tem países onde isso acontece hoje. E existe uma estimativa, né, de algumas agências missionárias, eles estimam que cerca de 200 mil cristãos por ano morrem por motivo de perseguição. 200 mil. É muita gente, não é pouca gente. Tudo por causa da fé. Não é porque cometeu um crime, não é porque fez algo de errado, é porque resolveu ser um crente vencedor, o filho varão. Por isso que a palavra de Deus garante, né, que esses mártires, né, eles fazem parte de um grupo, sabe, que certamente vai reinar com Cristo. Eles fazem parte do filho varão. Entendeu? Se você quiser saber, pastor, me dá um caminho aí, vou ter certeza que você é vencedor. Seja um mártir, irmão, vai para o Paquistão, vai dar tudo certo. Quer não, pastor, tem como ser vencedor aqui? Tem. Multiplicando a sua célula, ofertando cadeira, o que mais? Dando seu dízimo, amém? Trazendo gente para o grupo da esperança, levando visitante para a célula, mandando gente para o encontro. Tem esse outro caminho. E aí, você quer ir para o lugar que tem paulada ou para o lugar que tem pastor cobrando você todo domingo? Eu acho que você vai ter esse lugar aqui, né? Está mais confortável, né? Mas aqui não vai ter paulada, não. Não, porque não pode, né? Olha pra cá, brincadeira, irmão. Gente, quando você ouve esse tipo de história, de coisas tão horrorosas acontecendo nos dias atuais, com irmãos nossos, você fica ou não fica meio revoltado? A gente que é absurdo, como que alguém faz isso? Aí você fica pensando, mas faz que tivesse lá, partir para cima de pelo menos um, mirar nele, acabar com ele. Fazer igual Pedro, né, que queria matar lá um soldado que veio para prender Jesus. E Pedro queria matar, você sabe, né? Pedro, você pode ter certeza que mirou no meio da cabeça do cara. Aí o cara esquivou, arrancou sua orelha, entendeu? O cara foi esperto e caiu a orelha. Mas você acha que Pedro mirou, vou arrancar a orelha dele? Não, né? No meio da batalha, esse é o seu propósito. Vai tudo no meio da guerra. O que você vai fazer? Arrancar a orelha de alguém? Ah, irmão, me ajuda aí. Você quer arrumar no meio do corpo do cidadão ali, ó. A cabeça dele, pá! Duas partes. Dividir igual a visãozinha certinho no cérebro, né? Lado direito e lado esquerdo. Só que aí o soldado com a esquerda esquivou, pegou sua orelha. Se o discípulo do Senhor Jesus teve essas intenções, você não ia ter, não? Será? Eu acho que ele. Eu teria, confesso. Mas veja, o pastor Luiz, ele compartilhando conosco, que o Espírito Santo falou o seguinte para ele, no meio dessa revolta. O pastor Luiz ficou revoltado, ele ficou indignado. Ele falou, gente, a gente está sacrificando aqui, fazendo missão e obra com real, que se a gente ganhasse em dólar, né, de repente ia render mais, né? A oferta. A gente ganha em reais, que não é uma grande moeda nesse planeta. Não sei se você sabe, tá bom? Mas não. É irreal, talvez, deve ser o nome, não é irreal, né? Então, e a gente está aqui sacrificando, levando a oferta entre irmãos, às vezes irmãos que têm tantas dificuldades, mas estão contribuindo, fazendo parte disso, para mudar
falou para o pastor dizendo o seguinte, falou, olha, se for para você fazer apenas para os homens, você vai ficar desanimado. Porque os homens ímpios são cheios de ódio, mas os filhos, eles se compadecem. Se você fizer por compaixão por eles, a compaixão, ela vai acabar e você vai parar de fazer. Por isso o Senhor falou para ele o seguinte, olha, ao invés de você fazer olhando para as pessoas, faça olhando para mim. Faça o que eu fiz. É o que o Senhor está dizendo. Entende? Então quando você ficar desanimado, desmotivado por alguma razão, especialmente você, por exemplo, líder de célula. Líderes de célula ficam desanimados com frequência. Por quê? Porque às vezes o líder de célula está até bem intencionado, ele quer ser lá o vencedor. Ele insiste com o povo para vir para o culto, insiste com o povo para fazer a cursão, insiste com o povo na inscrição. Às vezes parece que você está falando que é parede, não acontece nada. É que vontade que dá. Ah, irmãos, acabar com essa célula aqui, não vem mais não. Você não faz nada aqui mesmo, né? Dá vontade de falar isso. Mas não fale, amém, irmãos? Pecado, não fale. Amém? Pode falar isso não. Pensar pode. Aí depois você arrepende, conhece o Senhor lá e vai te ajudar. Mas não pode falar. Amém? Amém. Então veja, você tem essas más vontades? Tem, claro que tem. Mas aí que está. Aí tem gente que desiste por causa disso. Mas por quê? Está olhando para o homem. Por isso, meu irmão, nós somos chamados, sabe, para, como o Senhor disse lá em João 3, fazendo referência a números, para ficar olhando, contemplando aquele que está no madeiro, aquele que foi erguido. Nós somos chamados para olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Nós somos chamados para olhar para Cristo e fazer tudo por Cristo, em Cristo, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Alguém pode dizer amém? Amém. Então é por causa dele. E por que eu devo fazer por causa do Senhor? Mesmo que seja algo custoso, difícil, resistido, cheio de problemas. Eu vou te falar. E você pode dizer para o irmão da sua lado, fala para ele, porque foi muito caro. Porque foi muito Para caro. a salvação. A salvação. Foi um alto preço. Foi um alto E preço. somente o Senhor poderia pagar. Somente o Senhor poderia pagar. Amém. Foi um alto preço. Um alto preço. Um preço muito alto mesmo. Porque pensa comigo, imagina. Se alguém que você ama tem algo muito caro. Vamos supor, você é jovem, né? Tem alguns adultos aqui, Janela aqui, outro lado, mas... E a sua mãe tem uma joia caríssima. Vale R$1 milhão. E você sabe que é caro. Aí sua mãe vez ou outra, às vezes deixou lá, está abusando, acabou de deixar em cima da mesa. Ela vai pegar para você, filho, pega minha joia que está em cima da mesa e traz aqui no quarto aqui para mim, para eu guardar. Como é que você vai pegar essa joia? Sabendo do valor e lembrando do amor que você tem pela sua mãe. Vai pegar a joia e jogar na parede, jogar de longe, mãe, pega aí! Tá! Você vai fazer isso? Faz, você vê. Se for em casa, irmão. No final da história é Roberto Coelho faleceu no dia tal. Seria o final da história mesmo. O final do final, né? Mas você ia pegar essa joia e tratar dessa maneira, ou você ia pegar todo cuidado e falar, mãe, Pedro, eu posso pegar isso para levar para a senhora? Claro, meu filho, eu confio em você não me ama. Eu falei, não, mas sabe que é caro, não sabe? Sei. Então você ia pegar com todo cuidado, você ia assim, tudo. Meu Deus, eu estou carregando uma joia de R$1 milhão. Mamãe está aqui. De preferência não me peça para carregar demais, não, outra vez, porque eu estou até tenso aqui, estou nem conseguindo andar direito. Porque foi muito caro. É na verdade, seria mais ou menos assim? Se você entende o valor e o amor pela sua mãe, ou da sua mãe por você especialmente, você iria ter todo cuidado. Por isso, presta atenção que eu vou dizer agora. Essas pessoas perdidas lá fora, foi pagar um alto preço por elas. Por isso você não pode desprezar o perdido. Você não pode ignorá-los. Você não pode afastá-los. Na verdade, você tem que atraí-los, trazê-los para cá. Sabe, para um culto como esse, especialmente, o próximo final de semana, um culto de esperança. Porque tudo aquilo são essas joias preciosas, que o preço do sangue do Senhor Jesus, o maior valor que já teve nessa terra, não é um patrimônio dos Estados Unidos ou de um bilionário aí, como o doido dos Soros lá, aquele sujeito lá. Não! Uma riqueza que apareceu nessa terra foi o sangue de Cristo. Nada supera o valor do sangue de Cristo, porque o valor do sangue de Cristo é justamente o custo que foi necessário e ainda vai além de todos os pecadores
com todos os seus pecados de todos os tempos, do passado, do presente até o futuro. Esse é o sangue do Senhor Jesus. Somente o sangue do Senhor Jesus tem esse valor para cobrir tudo isso, para justificar tudo isso. Aí o Senhor Jesus vai e paga caríssimo por um pecador encrenqueiro que você não gosta, aí você vai desprezar. Ou mesmo sendo um pecador encrenqueiro que você não gosta, você de repente vai trazê-lo para cá. Esse é o ponto. Você vai tratar com desprezo o que custou caro para ele, ou você vai tratar com devido valor, de se empenhar para ser instrumento de salvação na vida desse pecador, do qual o Senhor já pagou o alto preço por ele. Entendeu isso? Então, quando nós negamos, irmãos, a necessidade da salvação dos perdidos, nós estamos desprezando a obra da cruz. Nós estamos considerando de pouco valor o sangue do Senhor Jesus Cristo. E nada tem mais valor do que o sangue do Senhor, aqui na história dessa terra e todas as comunidades. E não haverá nada mais precioso do que o sangue dele. Então, como você despreza? Como você não quer que as pessoas sejam salvas? Como você não entra em crise por isso? Deve-se entrar. Por piores que sejam, né, essas pessoas. E sabe o que foi com um alto preço? Vou dizer para você. Para Deus criar o mundo inteiro, Ele criou em 6 dias. Foi assim? Está escrito na Gênesis? 6 dias. Como que Ele criou? Ele pegou com as mãos e fez igual a gente, como se fosse um bonequinho de barro, construindo ali tudo. Ele só disse. Foi só na base do haja luz, haja. Ele só foi dizendo. Então, para criar toda essa criação da qual nós fazemos parte, demorou 6 dias e foi só na base do haja, só Deus falando. Mas para salvar o homem, meu irmão, o que acontece? Demorou, passaram-se milhares de anos para que o propósito se cumprisse. E toda a história da redenção, toda a manifestação dessa obra do Salvador pudesse chegar ao ponto que ele devia chegar. Não foi algo rápido. Foram milênios se passando. Entende? Primeiro o Senhor fez uma promessa lá no Éden, né, dizendo que a mulher teria um filho, fala de um filho singular, na Gênesis 3, e esse filho vai ferir o seu calcanhar, serpente da serpente, mas o filho vai esmagar a sua cabeça, tudo singular, porque esse filho é Cristo. E aqui começa a história da salvação, mas não foram apenas 6 dias. E aí demoraram milhares e milhares de anos para que Cristo viesse. Então, e aí depois, primeiro Deus ele vai e faz uma aliança com o homem que fazia parte de uma família de idólatras, que não buscavam o verdadeiro Deus e o único Deus, que é o nosso Senhor. Ele faz uma aliança com Abraão. Ele buscou Abraão, não foi Abraão que o buscou. O mesmo acontece com você. Você nunca buscou o Senhor, na verdade o Senhor que te buscou. E até hoje, quando você busca o Senhor, é porque Ele provocou em você esse querer de buscá-lo. Quando no final das contas, é só Ele que busca a gente. Entendeu? Depois você vê o vídeo, foi rápido para explicar aqui, mas depois você vê, eu vou voltar não. Olha só. Então, aí Deus estabelece uma geração através de Abraão, uma linhagem. E dessa linhagem, né, queria ser revelado esse Deus. E aí acabou que esse povo que foi formado de Abraão, que é Israel, se tornou um povo que foi muito perseguido e injustiçado em todas as suas gerações. E essa perseguição, a injustiça, a escravidão, tantas coisas que vieram contra Israel e que vêm até hoje, tudo isso foi por causa do filho que viria através da mulher. Tudo isso uma obra do diabo, percebendo para resistir, sabe, a manifestação do filho que vai reger as nações com certa fé. Mas, meu irmão, hoje não é diferente, por isso tem tanta resistência, por isso tem tanta oposição. O diabo não quer que os filhos se manifestem, entende? O diabo não quer que os filhos, sabe, proclamem a boa notícia do Evangelho, trazendo os perdidos lá de fora, aqueles que valeram esse alto preço que o Senhor Jesus pagou. Então, mas haverá um dia, né, que nós vamos nos encontrar, seremos arrebatados pelo Senhor, o Senhor virá, né, para poder exercer a sua ira aqui, quando Ele voltar de maneira visível. Só que depois de tantas coisas se passarem, milhares e milhares de anos, milênios, na história do povo de Deus, surge uma mulher. Deus encontra uma mulher, uma virgem, e através dela, por uma obra totalmente, exclusivamente divina, Ele faz com que surja no ventre dessa mulher um embrião, que seria o início da história do Filho de Deus, aquele que vai reger as nações com certa fé. Só que isso é muito difícil de compreender, porque Deus
o Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, diminuiu, até chegar a essa forma minúscula, para caber dentro do ventre da mulher, e se tornar um bebê frágil, inofensivo. Isso é Deus. Um Deus que é um cordeiro, entende? Que transmite toda essa imagem de um bebê também. Então, apesar disso, muitos religiosos gostam de afirmar: não, Deus é o fogo consumidor, não, Deus vai te pegar. Mas, meu irmão, veja, não é esse o caminho que o Senhor quer se revelar, entende? É o caminho da graça, é o caminho da bondade, é o caminho da salvação, é o caminho dessa imagem que um bebê frágil carrega. Ele não é um Deus irado, não é. Ele é um Deus terno, manso de coração. Ele podia escolher onde nascer, mas escolheu em Belém. E lá em Belém nem se achou lugar para ele. Então, ele teve que nascer ali numa manjedoura, num coxo de gado, de bicho, onde se come e perto de onde o animal libera seus excrementos também. Um lugar fétido, estranho. E de uma família pobre, como o próprio Igor disse aqui agora há pouco, porque a oferta que Maria deu, conforme diz lá em Lucas, que era a oferta dada pelo primogênito, foram 2 pombinhos, era a oferta dos pobres. Que os pobres davam o par lá de rolas ou de pombos, e aí os classe média davam ali tipo um cordeiro, e os ricos lá estavam um novilhão lá, um boizão, uma coisa maior na verdade. Um bicho grande mesmo. Então veja, se você deseja encontrar a Cristo, leia o Evangelho. Lá você vai ter a revelação da glória de Cristo. Porque tal qual, o Senhor Ele veio. O Senhor Jesus é a exata expressão de Deus. Amém? Então se você quer conhecer a Deus, conheça a Cristo. Veja o Senhor Jesus Cristo no Evangelho. O Evangelho revelando toda a sua simplicidade, revelando a sua proximidade com o pecador. Ele foi conhecido como amigo de pecadores. Isso não foi o apelido que ele escolheu. Ele não chegou nas pessoas: por favor, me chame de amigo de pecadores. Não! Isso foi fruto da observação das pessoas. E eu te pergunto: você tem pecadores próximos a você que você está querendo trazer toda hora para o culto da igreja, para a célula, sabe, cercando essas pessoas? Ou para você isso é só uma raça maligna dessa terra? Se você vê dessa forma, está distante de todo tipo de pecador, meu irmão, você é tipo um fariseu mesmo. Não é alguém andando no Espírito de Cristo. E o Espírito de Cristo era outro. Entende? Era outro. Na verdade, toda a palavra forte, pesada, esse tratamento que o Senhor Jesus trouxe aqui na terra, como homem nos evangelhos, foi especialmente dirigido aos fariseus. O Senhor, Ele nunca, repreendeu um pecador. Não, o pecador, Ele quis salvar. Ele quis salvar. E esse deve ser o nosso coração também. Amém. Mas, veja, por que nós pregamos e temos que pregar e ofertar, contribuir inclusive? É como se o Senhor tivesse falado o seguinte: olha, você está revoltado, voltando à história lá do Paquistão, Então você está revoltado porque o homem morreu. E aí, não sei se você já observou isso, mas o Senhor Jesus, Ele ressuscitou 3 pessoas, em 3 estágios diferentes nos evangelhos. 3 pessoas. Ele ressuscitou a filha de Jairo, que tinha acabado de morrer. A segunda ressurreição foi o filho da viúva de Naim, que tinha 1 dia de morto. E a terceira ressurreição foi Lázaro, que tinha 4 dias de morte. Ou seja, já estava fedendo. Mas o Senhor Jesus o chamou para fora e Ele ressuscitou. Então veja, por que eu estou falando desses 3 tipos de mortes aqui, ou de ressurreições, que o Senhor Jesus manifestou nos evangelhos? Porque cada um desses mortos representa tipos de pecadores. Porque qual que é a função do pecador? Morte. Ele está morto, aliás, os seus delitos e pecados. Não é assim? Que Paulo diz lá em Efésios. Então, nós estávamos mortos, nossos delitos e pecados. Mas existem pelo menos 3 categorias de mortos nesse mundo. Ou seja, 3 categorias de pecadores. Tem aqueles que acabaram de morrer, que são os mortos mais bonitinhos. Sabe aquele ímpio mais legal, mais gente boa? Você até gosta dele, você até tiraria férias com ele, alguma coisa assim, sabe? Você fala: pai, que mortinho legal, porque ele é um morto de recente. Parece que ele não percebe muita morte nele. Ele está morto, mas ele é um morto mais arrumadinho, tá vendo? Só que aí tem uma segunda categoria de morto,
que já é um pecador quando a coisa fica um pouco mais feia. Aí ele já é mais bobagento, fala umas coisas que você fala, mas esse negócio também não está muito bom não. Aí você, porque está perto. Só que aí tem a última categoria de morto, que foi o Lázaro. 4 dias de morte. E o próprio povo lá sabia que quando dava 4 dias já começava a feder. Você ia falar com o Senhor. O Senhor falou, não, tirar a pedra. Não, Senhor, não faz isso não, porque vai ser um cheiro ruim. Eu já vi isso acontecendo, não vai ser bom. O pessoal falou com o Senhor Jesus. Aí esse é o pior tipo de pecador. É aquele mais fedido. São aquelas pessoas que você considera os piores pecadores na sociedade. Eu nem vou denominar e falar palavras aqui para depois não cair no vídeo lá na pregação lá do YouTube. Mas você sabe o que eu estou falando. É aquele tipo de gente que você toma, total distância, e que se de repente entrasse aqui, seria escandalizado por misericórdia. A pessoa não deveria entrar aqui. Mas qual que é a verdade? O Senhor ressuscitou só o mortinho recente, o morto há um pouco mais de tempo, e o morto depois de muito tempo. Ele ressuscitou qual? Só o mais recente, só o mais bonitinho, só o ímpio, gente boa, só o pecador suave? Ou ele ressuscitou até o pior dos pecadores? Aquele que entrou no nível de morte profunda, que morreu mesmo, 4 dias, meu irmão, não tem repa não. O caso de Lázaro nem dá para poder dizer, não, acho que aconteceu aquele negócio, ele só dormiu, deu um sono, ficou muito tempo dormindo, ele nem morreu, nem tem jeito de questionar essa ressurreição. É aquele cara que está morto mesmo. É aquele pecador que você olha assim para a aparência física dele, para a roupa dele, como ele se maqueia, se veste, reage, e fala, rapaz, aquele lá é pecador, valendo, para valer. O Senhor Jesus, ele teve interesse de ressuscitar a cada tipo de morto. Por isso, meu irmão, nós temos que ampliar, a nossa capacidade de respondermos a esse chamado do Senhor e sermos livres, desse moralismo, desse olhar à aparência e excluir certas pessoas do nosso meio. Entende? Não podemos ser assim. Então nós temos que olhar para todo tipo de morto e fazer como o Senhor Jesus, nos compadecermos por cada um deles e entender que foi pago um altíssimo preço por todos eles, até mesmo aqueles mortos que fedem mais, que já tem 4 dias. Você está me entendendo? Porque o Senhor teve interesse por todos eles. Amém? Por isso, quero chamar o irmão para o teclado aqui, por favor. Hoje eu vou terminar. O Senhor, Ele veio para nos servir. Ele veio para servir os pecadores. Ele veio para servir, para nos servir também. Por isso da lição que Ele deu para Pedro, no final de tudo, foi lavar os pés dos discípulos. Então, em Lucas 18 mesmo, tem a história do cego Bartimeu, que clamou, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o rei Jesus, imediatamente, parou e disse para ele, em outras palavras, tá bom? Vou parafraseando. Estou aqui, à sua disposição. Eu posso te servir agora. O que você quer? O que quer que eu te faça? Então, o Senhor Jesus vai perguntar o que Ele quer. É isso. Eu estou aqui para servir. Eu sei que o conceito religioso das pessoas é que nós devemos servir o Senhor. Mas o que a graça de Cristo oferece, que a boa notícia do Evangelho dá para você, é um Deus que veio para te servir. Por isso que eu comecei falando para você agora há pouco de pedido, de querer. O que você quer? Pede. Eu vou te dar as nações. Irmãos, imagina, você entra num restaurante, tem um garçom. Tudo que você vai pedir no restaurante depende do trabalho de quem? Para chegar na sua mesa? Do garçom. Aí avalia comigo. Quem que está servindo quem? Quem está pedindo? É o servo? Ou quem está atendendo o pedido, que é o servo? Quem pede? Ou quem atende o pedido, que é o servo? Quem atende? Por isso, meu irmão, a oração é um caminho misterioso que revela bastante a humildade do nosso Deus. Nós servimos a um Deus humilde. Por isso que Ele só dá graça humilde. Por que nós servimos a um Deus humilde? Por causa dessa forma que Ele teve que se diminuir para vir para ser o nosso Salvador. E por causa dessa forma que Ele escolheu se relacionar conosco. Entende? Ele quer servir você. Ele quer que você peça. Peça e peça muito.
Peça e peça tudo. Peça e peça grande. E peça especialmente as nações por herança, porque esse é o pedido do Filho desde o início. Esse é o pedido principal do Filho. Essa era a forma que Jesus resumia o ministério dele. Eu vim buscar e salvar o perdido. Isso deveria ser o resumo da sua vida. Você pode fazer muitas coisas. Mas uma coisa eu digo para você, meus irmãos, nós pelo menos aqui como igreja inteira, nós somos esse tipo de igreja. O nosso negócio é gente, são pessoas, muita gente. E eu acredito que eu tenho tido uma falha ao longo do tempo, mas eu estou corrigindo isso, já avisei os pastores já. Porque eu acho que eu tenho insistido um pouco com os irmãos sobre isso. Eu vou insistir mais. Eu falei para os pastores, nós temos um alvo, temos um propósito, um número de céus, uma quantidade de pessoas. Isso tem que acontecer. Amém. E eu digo mais para os irmãos ainda, que diante do tribunal de Cristo, isso vai ser contado, não tenha dúvida. Se você quiser saber, fala, pastor, eu queria saber uma área da obra de Deus, onde eu posso me dedicar e ter mais certeza que eu vou ser recompensado naquele dia. Vou te falar. Vou para resumir uma área só, ser específico uma só, é o seguinte: para você ter empenho, oração, jejum, investir a sua vida na salvação de outras vidas. Entende? É ali que está o valor. É ali que está a riqueza. Por que nas vidas dos perdidos, dos pecadores, sendo trazidos para cá, sendo salvos, né, e nós investimos em muito dinheiro em missões? Por que nisso está a riqueza? Porque é isso que valeu o sangue do Senhor. O sangue do Senhor, ele não foi derramado necessariamente para te dar uma casa, um carro, até porque isso é muito barato para ele. O sangue do Senhor vale gente. Cada semente gera de acordo com a sua espécie. Deus se fez gente para ser uma semente de gente. Aí a semente de gente caiu na terra e morreu, mas não ficou só. Germinou e produziu muito fruto. Porque se o grão de trigo não cair na terra e morrer, fica ele só. Mas se o grão de trigo cair na terra e morrer, produz muito fruto. Esse grão de trigo é o Senhor, é o pão da vida. Ele veio como gente, para ser uma semente de gente. Se você quer ter um pé de manga, você vai pegar lá um caroço de manga. Mas se você quer ter um pé de gente, pega um caroço de gente. O Senhor, ele veio para ser essa semente. Semente pelas vidas. Amém? E ele, na sua postura muito simples, ele vem para nos servir. Ele conversou com mulheres, conversou com todo tipo de pecadores, pessoas que os religiosos não iriam conversar. E a única coisa necessária era a fé. A fé de que ele era o Salvador. Amém? Fique em pé onde você está. O Senhor veio para servir pecadores. Mas aquilo que vai acontecer no final, quando toda língua for confessar que Jesus é o Senhor, isso vai acontecer. Não somente porque o Filho Jesus Cristo pediu às nações por herança, mas porque os demais filhos que vão reger as nações com servo de fé, como ele, pediram também. Nós continuamos o pedido do Filho. Amém? Nós continuamos. Agora, é como alguém já disse no passado. O homem de Deus disse isso há muito tempo atrás. Não lembro exatamente o nome desse homem de Deus, mas isso é uma frase bem conhecida. Talvez até você já ouviu ela. É o seguinte: missões, ou a obra de salvação de vidas, nós podemos dizer assim também, ela é feita com 3 tipos de pessoas. Amém? 3 tipos. Missões são feitas com os pés daqueles que vão, que são enviados. Amém? Com os joelhos dos que oram, porque tem que orar, para que o Senhor responda, tem que pedir, tem que querer pedir, amém? Com os joelhos que oram, mas é também feita com as mãos dos que contribuem. Amém? Muito provavelmente você nunca irá no Paquistão, ainda mais depois dessa história, né? Talvez você até ia, né? Mas agora não vai não. Mas deixa eu te falar, o dinheiro que é fruto da sua vida vai chegar lá, para que aqueles mortos do tipo Lázaro, que fedem muito, pecadores terríveis, possam ser ressuscitados através de uma contribuição que você faz para sustentar homens de Deus, missionários lá.
E sabe uma coisa que eu descobri recentemente? E o pastor Luiz descobriu recentemente também. O nosso pastor lá, o Simon, acho que Simon Peter, o nome dele, ele estava fazendo algo com o dinheiro que a Vinha manda todo mês para ele, que não era planejado. O pastor Luiz não sabia, descobriu quando chegou lá. Aí ele confessou, né? Todo mundo é assim, né? Quando o pastor foi ele mais próximo, ele vai abrir tudo, pastor, eu fiz isso aqui, eu sei que, né? Tá. Pois é. Aí o pastor conversou com o pastor Luiz. Pastor, é o seguinte, a gente está usando dinheiro para outras coisas aqui. Porque o pastor está mandando dinheiro só para sustentar missionários mesmo. E nem muito dinheiro, né? Pela vinha, por essas ofertas, né? E aí, ele falou, pastor, é o seguinte, existe um contexto de escravidão muito comum aqui na nossa cultura. Então, na cultura lá paquistanesa, em outros países também lá da região, é muito normal o seguinte, o cara começou a trabalhar, endividou, está com dificuldade, ficou desempregado. Aí, na cultura deles é normal, o cara vai e se vende. E às vezes vai, e muitas vezes vai a família inteira. Chega lá, para quem está devendo, fala, pois é o seguinte, eu vou ser escravo agora, porque eu não tenho dinheiro. Então, eu sou seu escravo. Agora manda em mim tudo, em mim, minha família, vou usar todo mundo aqui. Tem crianças lá de 5, 6 anos, de fábrica de tijolos. Para ajudar o pai e a mãe? Não, é porque ele está na família do escravo. Aí tem que trabalhar também. Entendeu? É assim, trabalho pesado, ar, o sol, aquela coisa bem insalubre. Não, mas tem pelo menos EPI, passou equipamento de proteção e segurança. Tem não. Tem nada. E aí, o que acontece? Tem um preço por uma família de escravos. Tem um preço, quanto que é mesmo? Menos de $3.000. Eu fiquei pensando, rapaz, eu falei para o Senhor, né? O dinheiro que na verdade também inspirou, né? Compartilhando, né? Eu pensei, eu quero comprar uma família. Comprar uma família, quantos $3.000 dá o quê? Né? Você pedir. Menos de 3 mil. Não é mais de 15 mil reais por dia, alguma coisa do tipo. Eu falei, Senhor, eu quero comprar uma família. Mandar um dinheiro lá para o pastor. Sai, volta mandando dinheiro. Chegou aí, compra a família aí. E manda foto para mim, para eu ver a família que eu comprei. Para a obra do Senhor. Irmãos, ele pastor mostrou um jovenzinho lá de 14 anos de idade, adolescente, que faz parte da nossa escola. Nós temos 3 escolas lá no Paquistão, na videira. 3 escolas. São sustentadas por essas ofertas também, irmãos. Lá não, eles não têm dinheiro, não tem jeito. Entende? Porque o evangelho é resistido, né? Como eu já disse. E aí, um adolescente lá, que foi de uma dessas famílias compradas, foi conversar com o pastor Luiz. E falou, pastor Luiz, pastor, eu tenho um sonho de ser igual ao Senhor. Um dia eu vou ser um pastor. Eu estou estudando para isso. Obrigado, porque Deus usou o Senhor, usou aqui a igreja para me tirar da escravidão. Agora minha vida é para servir o Senhor Jesus Cristo. E eu quero pregar como o Senhor prega, eu quero pregar como o Senhor prega. Eu quero ser parte dessa obra. Meu irmão, você não vai lá, muito provavelmente. Mas a sua oferta pode ir. Nós tiramos uma oferta no domingo passado. Mas eu penso que a oferta do domingo passado não expressa aquilo que nós somos como igreja, que nós podemos dar mais. Então eu quero fazer uma pergunta para você, mesmo que você já deu, dê de novo. E se você não deu, dê agora. Entende? Porque é para esse tipo de contexto que está indo esse recurso financeiro. E isso faz parte do seu pedido às nações, também a sua contribuição. Como eu disse agora há pouco, missões, com a obra de Deus para a salvação dos homens é feita com os pés daqueles que vão, com os joelhos daqueles que oram e também pelas mãos daqueles que contribuem. Amém? Por isso, eu quero pedir para você erguer a mão, os pastores ajudem aqui. Se você for contribuir, nós vamos depois no final dar uma revista. Nós vamos entregar os envelopes. Se você vai contribuir, pega o seu envelope, por favor. Tá. Você que está nos acompanhando, eu vi que esses caras na tela de transmissão. Eu falo aqui, mas vai para quem está assistindo na internet. Amém? Pega o envelope. Eu estava lá em Goiânia, no dia do apelo, da oferta do sonho, mas vou voltar de novo. Você não oferta lá, a oferta não, porque dá. Assim, se eu fosse parar para pensar assim, até hoje eu estou pensando, Senhor, tu sabes. Agora o Senhor me ajuda, porque a conjuntura foi ousada. Mas eu vou dar de novo também.
envelope no alto. E diga assim: Senhor. Ou melhor, diga assim: Pai, eis-me aqui, como teu filho. E assim como o filho pediu às nações por herança, também estou aqui pedindo por essas nações que nós estamos presentes, nesses 33 países que nós participamos, através das nossas ofertas, através também das nossas orações. Eu te peço, Senhor, também pelos pecadores e perdidos que estão próximos a mim, os meus vizinhos, amigos de trabalho ou de escola, os meus parentes, os meus familiares. Eu creio que aonde eu estiver, aqui em Recife, aqui em Pernambuco, em todos os lugares onde eu pisar a planta dos meus pés, eu sou um missionário enviado pelo Senhor para anunciar a boa notícia da tua salvação gratuita pela fé em nome de Jesus. Amém? Você pode colocar sua oferta no envelope ou fazer o Pix. Se você fizer o Pix, pode entregar o envelope aqui de volta. E fazendo isso, nós vamos encerrar. Eu vou orar para você agora em nome de Jesus. Assim, você que fizer o Pix, manda um comprovante para o pastor Blas, por favor, que é esse número aqui de celular. Amém? Deixa eu orar por você. Pai, em nome de Jesus, quero liberar a palavra de bênção, de graça, de favor sobre a vida dos teus filhos. Ó Pai, que essa palavra possa permanecer na mente, na memória, no coração. Ó Deus, para que eles entendam, ó Deus, que o propósito mais básico, mais elementar das nossas vidas é sermos os teus missionários, os teus enviados. Aonde nós estamos? Em meio aos nossos familiares, amigos, colegas de trabalho, de escola, nossa vizinhança. Ó Pai, onde estivermos, nós estamos anunciando aquilo que o Filho pediu e aquilo que nós pedimos, pela salvação de muitas vidas, pela salvação até mesmo de nações, mas pela salvação daqueles que estão próximos de nós, porque o Senhor enviou os discípulos a Jerusalém, a Deus, Samaria, os confins da terra. O Senhor enviou os discípulos para um lugar próximo primeiro, para Jerusalém, onde eles estavam. Nós já estamos na nossa Jerusalém. Faz de nós, ó Deus, esses enviados do Senhor para a salvação de muitos perdidos, para as nossas células, os nossos cultos, e que isso aconteça especialmente no próximo domingo da esperança, em nome de Jesus. E quando digo amém, amém e amém. Amém? Não saia sem antes dizer para pelo menos 2 ou 3 irmãos, fala para ele, meu irmão, os discípulos foram enviados primeiro para Jerusalém, depois que eles foram para longe. Amém? Fala para ele, você já está na Jerusalém, por isso começa a pregar pela salvação